vou me afastar para um treinamento incrível e muito importante. Gotham City não deve se preocupar, está em boas mãos, sob os cuidados da Bat-família. Bem-vindos a um novo vídeo no canal de NEGAIO. Nesta ocasião, cabe falar sobre a quarta temporada de Harley Quinn, que apesar de ter começado de forma divertida há alguns anos, sendo uma paródia do universo Detective Comics, é notável que as aventuras desta anti-heroína estão decaindo em qualidade do roteiro e outros aspectos. E na minha opinião, isso é muito mais notável nos últimos 10 episódios, mas sabe de uma coisa? Em vez de continuar com esta pequena crítica, é melhor recapitularmos um pouco do que é mais importante nesta série. Não tire essa música, não temos orçamento para os direitos, obrigado. Bruce Wayne provocou um apocalipse zumbi em Gotham e foi preso em Blackgate por sonegação fiscal. Gordon perdeu seu posto na polícia. Harley Quinn entrou para a Bat-família e King Shark se casou. Clayface ganhou fama após roubar a identidade de um ator que matou por acidente e agora se apresenta em Las Vegas. Poison Ivy finalmente aceitou a oferta do ex-Luthor para dirigir a Legião do Mal. E o desenvolvimento de personagem mais surpreendente foi o do Coringa, que mesmo após perder e recuperar a memória, decidiu ficar ao lado da mulher amada. E seus filhos, por quem ele se preocupa genuinamente, arriscando sua vida por eles. Agindo como um exemplo a seguir e quase deixando sua candidatura a prefeito de lado. Esta parecia ser uma das melhores subtramas de toda a série em geral, mas alerta de spoiler nesta temporada. Tudo isso não valeu a pena? Entendo que a série não se leva a sério, mas insisto, essa era uma boa subtrama. De qualquer forma, vamos ao que aconteceu nesta temporada. Harley e Pam tentam equilibrar a vida e o relacionamento, cada uma dedicada a coisas opostas. Apesar da insistência anterior de Lex para que Ivy aceitasse o cargo de chefe, no final ele pareceu não se importar com isso. E ela? Ninguém a leva a sério por ser mulher. Sou a nova diretora executiva. Merda, ele cedeu aos progressistas e contratou uma... Se quiséssemos ter uma mulher como chefe, teríamos namoradas. Harley, que agora estava do lado dos mocinhos, tentava se afastar de seus antigos conhecidos malvados. E embora estivesse empolgada por pertencer à Bat-família, logo descobriu que esse trabalho não era tão emocionante quanto pensava. Todos, exceto Damian, atendem ao chamado de um par de vítimas mutiladas. Harley tentou impressionar a Bat-família de várias formas, como interrogar Ivy ou consultar antigos conhecidos para achar o culpado. Ah, esse eu conheço? No final ela consegue, lembrando do Professor Pig e olhando fotos das mulheres antes de serem atacadas. Ele parecia estar roubando atributos humanos perfeitos para criar o ser humano definitivo. O próximo passo óbvio da equipe foi usar o Nightwing como isca e funcionou. Sério, de frente e em posição. Engraçado ou desconfortável, a linha é tênue. Pig apareceu, levou o Nightwing, eles o perseguiram por um tempo, mas felizmente conseguiram detê-lo, para sempre. Na verdade, toda essa trama foi para evidenciar que a Harley ainda não controla muito bem, digamos, esse impulso para a violência, caso não tenha ficado claro. Então, enquanto os vigilantes vão combater o crime, eles deixaram a Harley aprendendo com o próprio Alfred. Eu sou a maldita... Harley Quinn, não tenho nada a aprender com um mordomo idoso. Pam, cansada de não ser levada a sério, contratou Nora como assistente e lutou contra toda a Legião, provando ser a mais poderosa. Oh não, meu sistema parece estar danificado. Sits up. Faíscas. E finalmente ele conseguiu realizar seu movimento de maldade com consciência social. O caso saiu nas notícias e ela começou a ser ouvida. Foi até convidada para um clube de mulheres empoderadas. O interessante é que finalmente conhecemos Talia al Ghul, que chegou a Gotham para assumir o controle da Gwen Enterprises agora que Bruce está na prisão. Sim, ele tem outro mordomo agora. Chato, né? Como sempre, me saí muito bem. Sério, como você sabe? Boa referência. Talia surge na mansão levando o arsenal e a tecnologia dos heróis, buscando reparar a relação com seu filho. Já não tem mais fraldas quanto tempo passou? Ela se tornou uma mentora para a Ivy, ajudando-a com conselhos para alcançar seus objetivos. Quase de imediato houve um conflito de interesses que as tornou inimigas, mas não vale a pena aprofundar nisso. Nora pediu a Benny que consertasse uma máquina de macarrão e ele foi à Itália buscar uma peça. Fizeram um chá de bebê para o King Shark. Alfred temia que a Itália logo o demitisse. Enfim, nada disso é muito interessante. Não é estranho que o mordomo acabe assaltando um banco só para ser preso na mesma prisão que Bruce, a quem ele não via há algum tempo. O plano falhou pois ele foi levado para Arkham ao invés de Blackgate. Nesta série, tudo é possível, até mesmo nerfear o Alfred. Você ganhou sua roupa de morcego? As cadelas ganham roupas. Quanto mais tempo passavam em seus trabalhos, mais evidentes se tornavam os conflitos do casal para manter esses problemas longe do relacionamento.
Foram para um hotel malvado, onde Harley tentava ocultar seu gosto pela violência. Brigaram contra Clayface, que estava chateado porque nunca o viram em seus shows. Bruce Wayne faz aulas de disc jockey na prisão e se apresenta lá. King Shark se tornou pai. Sim, este episódio foi um pouco estranho. Muitas coisas irrelevantes e até um número musical. Vamos com a lista de inimigos e mais. Talvez se você quiser. Que horror. Voltando à trama principal, com a Bat-família sem o dinheiro da Wayne Enterprises, eles precisavam encontrar uma forma de gerar renda. E já que Nightwing não quis ser empreendedor na plataforma azul, Batgirl teve a ideia de alugar a mansão. Isso não deu certo porque seus primeiros inquilinos eram problemáticos, então eles resolveram da melhor maneira que seu mentor ensinou, com violência desmedida. Ivy passou o dia em uma convenção maligna organizada por Lex na Lua. Ela se chateou por não ter tempo nos painéis? Mesmo sendo a chefe dos vilões, ela começou a se intrometer para ganhar a aprovação de Steppenwolf, um vilão muito admirado. Tudo isso incomodava Lex Luthor, pois ele estava sendo ofuscado por essa mulher. Ela apresentou um raio regenerador para a camada de ozônio da Terra, mas como ninguém se importou, acabou tirando todos da Lua. Houve muitas mortes, mas não se preocupe, nada aconteceu com a Ivy. Joker chegou a sentir ciúmes por não ter sido convidado para esta convenção tão importante, então do nada decide voltar ao crime. Insisto que desperdiçaram uma boa subtrama com isso. O pior é que ele facilmente convence sua família a serem malvados. Melhor irmos com Jim Gordon, um dos meus personagens favoritos no início da série, mas que inevitavelmente, como os outros, já perdeu quase todo o seu charme. Após as tragédias vividas por ser um idiota, ele parece ter se reconciliado com a esposa. Isso de fato dura cerca de 10 segundos, já que ele é chamado para trabalhar como guarda de segurança no prédio da Legião do Mal. Enquanto isso, a Bat-família viveu outras pequenas aventuras. Harley descobriu sua dificuldade de enxergar no escuro. Supergirl estreia na série como oftalmologista com um visual deslumbrante. E de um dia para o outro, Batgirl desapareceu. Não acredito que fez uma cirurgia estética enquanto eliminam a Bat-família! É importante mencionar que Nightwing desde o início não se deu muito bem, digamos, com esta ex-criminosa. Ah, mas não fosse em outro universo. Porque já. Dick acreditava que a Bat-família estava sendo destruída de forma estratégica. Batman se foi, Alfred foi preso, Talia al Ghul levou Damian e Batgirl desapareceu. Mesmo com toda a atenção da Harley em procurar sua companheira, ela é rejeitada por Grayson. Robin, Batgirl e eu somos um só. Família, você... É sozinho, Harley? Ah, mas não seria em outro universo, por quê? O que posso fazer por Gotham City? Lex Luthor reapareceu no Salão da Legião do Mal. Aparentemente, ele estava muito feliz com a popularidade crescente de Ivy após a convenção. Ele até deu a ela sua equipe de Jones para transformá-la em uma grande influenciadora. Isso se tornou problemático, pois começaram a assediá-la e ela não tinha mais tempo para seus aprendizes. Ela não tinha mais tempo para Harley, que se juntou à colega de quarto de Bárbara para procurá-la nas montanhas. Nightwing estava cada vez mais desconfiado dela, suspeitando que ela vazava informações para os vilões. Entendi, já compreendi o conceito em outro universo. Durante as últimas noites, Queen sofreu episódios de sonambulismo e nesta ocasião até bateu um carro. E tudo por reprimir seu lado vilão desde que quis se tornar uma heroína. Chegando às montanhas, Harley acredita que os vilões sequestraram Bárbara, mas não. Ela veio apenas para resgatar sua mãe após ser abandonada pelo pai, mas acabou abandonando a própria filha para ir embora. Bem, realizar atividades recreativas. Tudo isso deu uma reviravolta sombria quando o cadáver do Nightwing caiu de uma árvore. O funeral do protetor de Bloodhaven reuniu heróis e admiradores que dedicaram palavras comoventes a ele. Os heróis são como todos e às vezes morrem. Ou talvez não tão comoventes. Nightwing parecia não ter mais muito a contribuir para a trama e a piada sobre seus atributos estava desgastada. Não sei, mas a morte dele foi bastante surpreendente para mim. Os três foram atacados novamente e, mesmo sem se ferirem, decidiram encerrar a equipe. E enquanto tudo isso acontecia, Poison Ivy se tornou a vilã mais reconhecida do mundo. Todos falavam dela e fizeram uma estátua em sua homenagem, deixando suas aprendizes chateadas por se sentirem invisíveis naquele momento. Os nomes delas são Terra Vulcana e Tef Holland, a filha do monstro do pântano, a quem já vimos na temporada, mas que por alguma razão não a mencionaram. Ou ele, não sei. A pessoa parece não se identificar com nenhum gênero específico. Após a morte do Asa Noturna, Era Venenosa recebeu parabéns da comunidade de vilões, apesar de não ter relação com o ocorrido, e logo descobriu que os Jones manipulavam suas redes sociais para dar o crédito de suas conquistas ao ex-Luthor.
Esta equipe de relações públicas era como algum tipo de monstro, literalmente, que se irritava sempre que Ivy não queria entrar no jogo deles. Para se livrar deles, Pan recrutou seu esquecido grupo de aprendizes. Batgirl estava cada vez mais furiosa porque era bastante desconfortável trabalhar com alguém cuja namorada matou um membro da equipe. Harley insistia que Ivy não estava envolvida na morte de Nightwing. Porém, muitos sinais pareciam indicar o contrário, como o fato de que o responsável ainda usava um rastreador, e sua localização atual era a sede da Legião do Mal. Bárbara começava a perder o controle, então Harley decide mantê-la amarrada. Coisa inútil, pois Gordon, sendo um péssimo pai, não consegue ajudá-la e ela inicia um desastre entre todos os vilões. Ivy também estava sabotando um concurso infantil cheio de referências para encontrar a pequena Era Venenosa. Enfureceu tanto os Jones que se transformaram em um monstro gigante que acabou sendo derrotado por ela e sua nova equipe. Tudo parecia ter saído bem para esta vilã. Ao contrário de Harley, que além de ser agredida pela última integrante de sua equipe, descobre o real assassino de Nightwing. E também parece que ela está ficando louca. Ela começa a buscar respostas imediatamente, mas eu já disse que o Gordon é inútil. Bárbara e Nora não lhe dão atenção, então ele recorre a Ivy, mesmo ela estando ocupada roubando uma esfera do tempo. Aqui estou trabalhando. Sem tempo para conversar, Harley decide roubar esta máquina para viajar ao futuro. E agora sim que alguém lhe dê atenção. Ambas terminaram em uma Gotham apocalíptica, atacadas por drones antes de serem resgatadas por um grupo de resistência, comandada por sua filha chamada Neytiri. Como a garota azul de Avatar. E antes que você pergunte sobre a biologia, lembro que Lex Luthor e Superman também têm um filho. Então acontece que neste futuro apocalíptico, Harley e Jedra estão mortas e o mundo é governado por Robin. Com a ajuda delas, decidem se organizar e derrotá-lo definitivamente, apesar de estarem muito orgulhosas da filha. Bem, no final, acabou que ela era uma traidora. Ou talvez não uma traidora, mas que simplesmente não queria nenhuma dessas duas. Porque nunca se responsabilizaram por ela enquanto vivas. No primeiro dia de pré-escola, ainda sem nome, tive que inventar um eu mesma. Sabia que não tínhamos escolhido aquele nome estúpido. Antes de serem congeladas, ambas tentam resolver seus assuntos. Elas têm uma breve sessão de casal onde compartilham seus problemas e, para a sorte delas, o filho do King Shark pode salvá-las. No final, Ivy percebe que não pode focar apenas em construir o futuro, negligenciando o presente e as pessoas que ama. Tudo isso enquanto batem maternalmente em sua filha e conseguem escapar na esfera do tempo. E algo lhes mencionam sobre Lex Luthor ter causado o apocalipse. Embora devessem ter evitado o fim do mundo por erro, Harley programou a máquina para chegar uma semana depois do dia em que partiram, então já não havia nada que pudessem fazer. Caramba, nos ausentamos por pouco tempo e o Snyderverso dominou tudo. Nesta semana, ocorreram alguns eventos importantes. Bunny chegou à Itália para buscar a peça de reposição da máquina de macarrão. Ele não estava sendo muito bem sucedido, mas como queria muito impressionar Nora, desistir não era uma opção. Por acaso, ele encontrou uma senhora que o ensinou a preparar a melhor massa italiana. Ele se tornou a melhor máquina de cozinhar do mundo, mas foi proibido de sair daqui com esses segredos. Isso terminou com um acordo em que ela o deixou ir em troca de ingressos para o show do Clayface em Las Vegas. Embora para isso, Bane acabaria devendo um favor à estrela. Batgirl também estava investigando a morte de Nightwing e descobriu que Joker não foi o verdadeiro assassino. Isso ficou evidente durante o podcast de Psycho. Você está acabado e não há volta atrás. Não! Vou desligar meu retorno? Quanto ao Lex e seu raio regenerador da camada de ozônio, bem, isso não funcionou, a potência ficou um pouco aquém. Ele precisou da ajuda de Vulcana para provocar erupções no planeta e elevar a camada em cerca de 3 metros. Mas ao acreditar que se tratava de outra coisa, Nora fez o possível para impedi-lo. Luthor continuou insistente, trancando todos no prédio. Ele só os liberaria se entregassem a garota. Eles precisaram causar uma grande explosão para fugir, o que, apesar de não planejado, era exatamente o que Lex necessitava. A camada de ozônio subiu, o raio caiu e o céu escureceu. Bane foi rejeitado por Nora e a esfera do tempo foi destruída. E como consequência, Superman começou a perder seus poderes. Além disso, a privação do sol também afetava Hiedra. Logo depois, eles descobrem um clone de Harley criado acidentalmente por Gordon. Não questionem o sentido disso, já disse que aqui tudo é possível. Por alguma razão, eles tinham uma máquina de clonagem na cozinha.
Aparentemente, esta Harley estava substituindo a original nas atividades heróicas com a Bat-família. Ele se oferece para apoiar a Ivy contra o Lex, sugerindo que ela se reúna com o conselho diretor da Legião do Mal para votar pela demissão dele. Até agora tudo bem, porém, inesperadamente o clone da Harley revela quem matou o Nightwing. Quem é o maldito assassino? Bem, é você, amiguinho? Pup? Não acredito em você. Supostamente, a Queen original cometeu este crime durante um episódio de sonambulismo. Acredito que essa palavra não exista. Como ela não se lembra de nada, recorre ao Psycho para investigar sua mente. E sim, tudo era verdade. Psycho estava ansioso para falar sobre isso em seu podcast, então Harley também teve que matá-lo. Felizmente, Flash adora piadas, e sua personalidade é tão incômoda quanto a atuação de Ezra Miller no papel. Harley o enganou para voltar 5 minutos no tempo e consertar as coisas. A Harley Clone decide que o melhor é prender sua contraparte e tomar seu lugar. E embora a impostora seja temporariamente detida, ela não desiste, perseguindo a Harley original e encontrando seu fim ao cair do prédio da polícia de Gotham. Também foi acusada de assassinar o Nightwing, embora já saibamos que não foi assim. Por outro lado, a Ivy acabou matando a pessoa que mais precisava para tirar o ex da diretoria da Legião. E também foi agredida por Bane na televisão pagando sua dívida com Clayface. Felizmente, a esposa deste homem foi uma das vítimas que Harley socorreu no começo da temporada. Para retribuir o favor, ela ajuda a Ivy a se livrar do ex definitivamente. O raio que bloqueava o sol foi desativado, mas... Isso não parece uma vitória? Além disso, Harley, ao desistir de ser uma heroína, testemunha o assassinato de Cassie. A única amiga que lhe restou no mundo, Joker acabou sendo traído por sua família e sequestrado por Harley. Bárbara ficou paralisada da cintura para baixo, um evento canônico, e Gordon jurou vingança. Hiedra descobriu que na realidade sua vitória contra Lex não serviu de nada porque suas companheiras empresárias não estavam interessadas em fazer algo por si mesmas. Eles até planejavam ir à festa de aniversário de Luthor. A mensagem dessa trama é questionável. No início era sobre as mulheres não poderem ser hierarquicamente superiores aos homens. Mas quando conseguem, não se interessam em continuar e retornam ao status quo, pois é assim que as coisas devem ser. Uhul! Um passo mais perto de desmantelar o patriarcado, não é mesmo? Irritada, Ivy levou Harley à Lua, onde acidentalmente encontraram Superman em condições deploráveis. Ele tentou alertá-la sobre Lex Luthor, que ficou muito poderoso após assumir os poderes e cabelo do Kryptoniano. Lex apareceu na festa e a Ivy fez o possível para matá-lo na frente de todos. Mesmo com a ajuda de Harley, não funcionou e elas foram humilhadas pelos vilões. O plano B foi tentar controlar um laser planetário com a ajuda de Bárbara, agora uma hacker experiente. Causou um acidente a Lex e ajudou a escapar as pessoas dos edifícios que Ivy estava prestes a destruir, como os negócios de suas ex-colegas. Outra vez o edifício da Legião do Mal e até o hotel onde Clayface morava, então talvez desta vez ele tenha morrido. Steppenwolf, amigo de Ivy, surgiu uma última vez para resgatar Lex Luthor e Harley e salvou o Superman. A lua se partiu ao meio. 3 dias depois, Bruce Wayne saiu da prisão quando Alfred estava prestes a ser enviado para Blackgate. Joker foi entregue a Gordon para que ele decidisse seu destino. A lua foi reparada. Harley, Edra, Bárbara e Mulher Gato descobriram que o cadáver de Asa Noturna havia desaparecido. E agora que ninguém aqui pertencia a algum time, decidiram formar uma aliança tomando o nome de Sereias de Gotham. E quantas aves de rapina? Eu não sou um pássaro! Sabe? E bem, acho que era de se esperar. Thalia ressuscitou Dick Grayson, que agora buscará vingança contra sua assassina. Mas por que não em outro universo? O que você achou desta temporada da série? Para mim, como já havia comentado, foram os piores episódios até agora. E eu não sei, parece que perderam muito do encanto com que começaram. Quer dizer, para que serviu toda a temporada se deixaram os personagens principais quase no mesmo lugar? Bruce Wayne não soube da morte do Nightwing e não fez nada para recuperar sua empresa das mãos de Thalia, fazendo apenas apresentações para supervilões. Ele não se importou que Lex Luthor privatizou o Sol com o caos em Gotham ou que o Coringa atirou na Bárbara. Mas quando vê um par de prédios explodir, agora sim decide que é hora de sair da prisão e voltar como Batman. Que escritores tão preguiçosos. Harley e Jedra protagonizam histórias típicas onde personagens buscam experimentar algo novo, para no fim perceber que não era o que buscava. Essas aventuras geralmente duram poucos capítulos em outras séries, mas uma temporada inteira pareceu demais. Isso pode servir para o próximo spin-off sobre Kite Man, já confirmado na Home Box Office Max. Não há confirmação da 5ª temporada de Harley Quinn, mas o final deixa a possibilidade aberta para uma renovação. Veremos se não acontece o mesmo que com Young Justice, sobre o qual não houve notícias até o momento.
Mas não dá pra culpá-lo se a última temporada foi muito chata. Se gostou do vídeo, compartilhe para me ajudar na eterna batalha contra o algoritmo do YouTube. E enquanto isso, não me resta nada mais a dizer a não ser: muito obrigado por ter passado por aqui, pessoal. Meu nome é Alex para o canal de NEGAIGO. Até logo!